Olá, tudo bem? É bom estarmos aqui para que estejamos estudando a palavra de Deus e quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 9, versículos de 3 a 5. Josué 9, 3 a 5. Estaremos estudando a lição cujo título é Quando a adversidade é a decepção. Quando a adversidade é decepção. Vamos ver o momento em que Josué, apesar de ser um grande homem de Deus, ele descuidou-se, ele então acreditou na mentira dos gibeonitas que tramaram contra ele, ele acabou desobedecendo uma ordem de Deus, e essa lição nos mostra que mesmo sendo homens e mulheres de Deus, podemos nos descuidar às vezes e desobedecermos a Deus mesmo não desobedecer premeditadamente, mas desobedecer por descuido, por imperícia mesmo. Então vamos estudar essa lição que foi escrita pela educadora religiosa Lina Silvana. Vamos lá então, Josué 9, de 3 a 5, leremos só esses dois versículos, mas o ideal é que você leia todo o versículo, tendo por todo o capítulo, melhor dizendo, 9 de Josué, tendo oportunidade, porque ele vai te dar um esclarecimento muito maior acerca do assunto que estaremos refletindo. Diz assim, Josué 9, de 3 a 5. Contudo, quando os habitantes de Gibeão, vejam, os gibeonitas, souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, a uma mentira, a uma invenção. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas, vestiam roupas velhas, todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Por que eles apareceram lá com aquele aspecto de pessoas cansadas, de pessoas que estavam caminhando de longe, de pessoas que estavam assim com as suas vestes bastante surradas, porque os gibeonitas eram povo, né? Eles eram povos vizinhos de Israel. E a ordem do Senhor para Josué era bastante clara, que Israel não fizesse aliança, não se aliasse a pessoas ali da vizinhança, a povos vizinhos, porque eram povos que cometiam pecados muito grandes contra Deus, e a ordem era que Josué e que o povo não se aliasse àqueles povos vizinhos por conta dos pecados cometidos, que eles tratassem bem os povos distantes, mas com os povos vizinhos era para eles não se aliarem. Então, esse povo, os gibeonitas, para simularem de que eles não eram povos vizinhos, para dizer que eles eram povos de terras distantes, o que eles fizeram? Simularam uma longa viagem. E aí, como você leu no texto comigo, versículo 3 a 5 diz assim, eu vou reler. Contudo, quando os habitantes de Gibeão souberam o que tinha acontecido, o que tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil, a uma mentira. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos, sacos velhos, como se eles tivessem vindo de longe, e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Aquilo era exatamente para Josué e o povo de Israel pensarem que eles haviam feito, que os gibeonitas haviam feito uma longa viagem e então tinham vindo de longe, porque aí eles chegaram a Israel, fizeram um pacto com Josué, de que Josué não os tratasse mal, não acabasse com eles, e depois que Josué já havia feito pacto, ele não podia ter o pacto que havia feito, porque ele havia usado o nome de Deus nesse pacto. Mas vamos lá então. Quando a adversidade é decepção. Então, já falamos, vamos falar a respeito
da pessoa de Josué, que passou a ser o líder do povo, para conduzir aquele povo para tomar posse, né? Conquistar a terra prometida, já que Moisés havia morrido. Então, o primeiro ponto que a autora da lição destaca aqui é: aproveite todas as oportunidades para aprender. E ela então começa a falar a respeito do tempo de aprendizagem que pelo qual Josué passou antes de liderar o povo. Então, Josué pôde aprender muitas coisas com Moisés e com todas as instruções que ele recebia de Deus, né? Que Moisés recebia de Deus, depois também, através de Moisés, Josué também recebia. Presenciar a espera e a fidelidade de Moisés com certeza transformou a vida de Josué e as suas atitudes. Todo bom líder, ele precisa ser um bom liderado. Todo bom líder precisa ser um bom liderado. Todo bom pai precisa antes ser um bom filho, porque na verdade a vida é um aprendizado. E Josué, ele então aproveitou toda a oportunidade que ele teve quando ainda era auxiliar de Moisés para aprender com Moisés e para crescer como servo de Deus, para crescer também como pessoa. Então Moisés foi extremamente usado para desenvolver em Josué um caráter de paciência, mansidão e liderança. Todos os líderes precisam aprender na sua época de liderado com pessoas idôneas. E Josué teve a sua vida abençoada e marcada pela presença do grande líder Moisés. Então, lembram-se quando Josué e Caleb foram numa missão, não é? Numa missão para observar a terra de Canaã? Lembram-se lá? Então, mandaram Josué e mais 11 homens, não é? Se você quiser conferir essa referência, pode ler lá número 13, de 8 a 14. Você vai ver que Josué está lá no meio daqueles homens. Então, dentre todos que foram enviados para aquela missão, Josué e Caleb foram os dois que continuaram defendendo a ideia de conquistar Canaã. Os outros ficaram amedrontados. Então a gente conhece bem essa história. Então Josué, antes de liderar o povo, ele foi um liderado e ele ia aprendendo na escola da vida, na escola de Moisés, como auxiliar de Moisés, e aprendendo com Deus também, sendo orientado com Deus como crescer na sua caminhada. Então, Josué e Caleb, a gente sabe disso, eles perceberam o quanto aquela cidade era boa, não é? Quanto aquela cidade era boa, a terra de Canaã. Então, eles demonstraram confiança na promessa de Deus sobre a terra que haviam de conquistar. É assim, o líder antes precisa ser liderado, precisa exercitar a sua fé, para que Deus já comece a trabalhar na sua vida. Todo bom liderado, se Deus chamá-lo para a liderança, ele será um bom líder. Sempre será assim. A Bíblia tem nos dado essa demonstração. Então, quando Moisés percebeu que seu tempo na terra estava acabando, escolheu Josué de forma oficial. Não foi por acaso, porque ele havia sido orientado por Deus para fazer isso, e porque Josué já dava sinais, já dava indício de que ele seria um bom líder pela própria forma como ele se portava enquanto liderado. E todo líder visionário olha ao seu redor e vê o liderado que se destaca para que depois também ele se torne uma liderança. E foi assim, dessa forma. Josué não caiu na liderança do povo de Israel de paraquedas. Primeiro ele foi capacitado por Deus.
Depois ele cumpriu toda a sua etapa de liderado, dando sinais claros de que ele também era um líder, de que ele era um bom liderado. E todo bom liderado, a tendência é que se transforme num bom líder, se ele tiver esse dom, né? Se ele for chamado por Deus para liderar. Então, Josué passou a ser o novo líder do povo de Israel. Abra sua Bíblia lá em Números 27. Números, capítulo 27. Vamos observar Número capítulo 27. Livro de Números, capítulo 27. Vamos observar lá o que diz o texto. Diz assim, Números, capítulo 27, versículo 22. Diz assim, Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, impôs as mãos sobre Josué, né? E o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Então, Moisés, num dado momento, quando ele viu que a sua idade já era avançada, ele então comissionou Josué. Como eu disse, e como a Bíblia nos ensina, ninguém passa a liderar por acaso. Todo líder é preparado por Deus e preparado também por um líder terreno que Deus coloca na sua vida para ser oportunidade e para orientá-lo adequadamente. Então, numa reunião solene, Josué recebeu a autoridade perante o povo de Israel. Moisés impôs-lhe as mãos e ordenou conforme o Senhor havia falado. Josué foi advertido pelo próprio Deus quanto ao ser corajoso e forte, pois precisaria de cada um para continuar conduzindo o povo à terra que havia recebido. Então, a gente sabe que depois da morte de Moisés, o Senhor chamou então a Josué, depois de ter sido comissionado por Moisés, o Senhor então chamou a Josué, bateu um longo papo com Josué, encorajando-o e orientando de como ele devia agir. Então, o ponto número 2, que a autora da lição destaca, é confiar traz segurança e vitória na adversidade. Confiar traz segurança e vitória na adversidade. Vejam o que diz o texto de Josué, capítulo 1, diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. E o versículo 5 diz assim, ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, o Senhor estava dando uma palavra de encorajamento a Josué, porque a missão era bastante séria, né? Então, confiar traz grande segurança e vitória na adversidade. E Josué confiou nessa promessa de Deus. Então, algo que ficou bastante claro para Josué foi a promessa de que Deus estaria com ele e ser acompanhado por Deus durante a missão e daria confiança suficiente para continuar a grande conquista, não é? A gente sabe que Moisés não entrou naquela terra prometida. Claro que eu estou falando da terra prometida geográfica, né? Daquele espaço geográfico. Então, Josué recebeu essa missão de conduzir o povo a conquistar a terra prometida, aquele espaço geográfico. Então, não foram poucos os obstáculos enfrentados por Josué logo no início da sua liderança, mas Deus estava com ele. Liderar nunca foi fácil e nunca será, mesmo sendo um homem treinado para liderar, não é? Experiente nesse sentido, treinado por um longo tempo e de intimidade com Deus, Josué não ficou livre das provações diárias.
Então, Josué também teve as suas provações, ele teve as suas desilusões. Então, o que lhe exigiu confiança e dependência no único que poderia mudar os rumos dos resultados adquiridos com essas provações. Então, veja bem, no capítulo 3 do livro de Josué, temos a descrição de como Deus sobrenaturalmente interrompeu as águas do Jordão. Josué começou a enfrentar batalhas, Deus prometeu que estaria com ele, e cada batalha que Josué enfrentava, o Senhor se manifestava milagrosamente da mesma forma que ele se manifestou perante Moisés, primeiro para cumprir a sua promessa, que ele disse que da mesma forma que ele esteve com Moisés, ele estaria com Josué, e Deus se manifestava também sobrenaturalmente para que o povo percebesse que de fato Josué era o homem comissionado, né? Vocacionado, ordenado por Deus para liderar aquele povo naquele novo momento. Então, quando Josué passou por algumas batalhas, Deus se manifestou agindo de forma milagrosa para que Josué percebesse que o Senhor estava com ele. Lembram-se no capítulo 3 do livro de Josué, quando Deus agiu sobrenaturalmente e abriu a água do Rio Jordão? Lembra-se? Lembra-se que Deus havia também aberto águas lá perante Moisés e o povo, mas naquele episódio foi abrir as águas do Mar Vermelho. Então, da mesma forma que Deus esteve com Moisés, Deus estava com Josué para cumprir a palavra dele, porque ele havia prometido isso a Josué. E segundo, para que o povo de fato percebesse que agora Josué era o novo líder deles. Então, Deus cumpre aquilo que promete. Então, confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué. Ele obedecia cada orientação que Deus lhe dava e isso lhe trazia vitória, não é? E, claro, Josué era um homem treinado, talhado para a batalha. Ele já havia passado por algumas experiências, mas não adianta ter toda a técnica, toda a tática, todo um preparo humano se não houver submissão a Deus, se não houver obediência a Deus. Então, ele sabia que, acima de tudo, ele precisava obedecer a Deus. E aí, então, Josué foi abençoado por Deus. Depois que o povo conquistou a terra, né, entrou naquela terra prometida, que Josué começou a receber algumas orientações de Deus, Josué, assim como eu e você, num dado momento, ele recebeu uma equipe dos gibeonitas. Lembra aquela caravana dos gibeonitas sobre a qual nós lemos, sobre essa caravana, né? Nós lemos lá em Josué 9, de 3 a 5. Aquele pessoal mesmo que chegou com um jeitinho de surrado, de quem tivesse vindo de longe, e com palavras mentirosas disseram assim, olha, nós viemos de longe, olha como as nossas roupas estão surradas, olha como os nossos calçados estão gastos. E Josué, então, achando que eles estavam vindo de fato de longe, acreditou na palavra deles, caiu na lábia, no engano, no engodo deles, e então fez exatamente aquilo que Deus não queria que Josué fizesse, não é? Abra lá a sua Bíblia em Josué, capítulo 9, esse mesmo texto, não é, que nós lemos lá no início esse mesmo capítulo que nós lemos lá no início da lição. Agora eu quero destacar com você a consequência disso. Diz assim, ó, versículos 13, 14, dizem esses versículos, olha, versículo 13, estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. Olha, mais mentira, para dizer assim, nós viemos de longe, na verdade não tinham vindo de longe, faziam parte de um povo vizinho, e as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Estou lendo o versículo 13, agora o 14.
Os israelitas examinaram as provisões dos hebreus, mas não consultaram o Senhor. Perceba o erro deles aqui no versículo 14, o grande erro deles. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, ou seja, perceberam o que eles estavam trazendo, o que eles trouxeram na bagagem, mas não consultaram o Senhor. Versículo 15. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Era tudo que aquele povo queria. A ordem de Deus era: não se misture com esse povo, não se aliem a eles, eles são desobedientes, eles são maus, e o povo de longe vocês vão acolher. O povo dessa vizinhança não, porque é um povo cuja procedência não aprova, cuja vida não aprova. O Senhor havia falado e combinado isso com Josué. Mas Josué, mesmo sendo um homem de Deus, num momento X lá da sua vida, nesse momento que nós acabamos de ler agora, ele então esqueceu dessa recomendação do Senhor. E ao invés de estar atento, que às vezes as pessoas chegam para nós com muitas mentiras, com uma aparência de boazinhas, com um argumento, uma conversa, né, chamada conversa mole, conversa fiada, com aquele argumento convincente, e muitas vezes a gente cai nessa lábia, muitas vezes a gente cai nesses argumentos que não são verdadeiros. Josué então acreditou naquele povo, e tanto Josué quanto o povo de Deus fez um trato de que trataria bem aquele povo e de que faria com eles um pacto. E aí que foi o grande erro de Josué. Qual foi o erro? Foi examinar, não é? Versículo 15, vou ler de novo. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. Versículo 14. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Veja bem. Eles aceitaram a proposta daquele povo sem um cuidado maior de estar atento ao que Deus havia falado. E, na verdade, quando fazemos isso, não é? Quando aceitamos a proposta do mundo sem Deus, das pessoas sem Deus, acabamos não observando aquilo que Deus tem para nós. E por que aquele povo fez isso? Por que os gibeões, né? Por que os gibeões, ou os heveus, fizeram aquilo? Porque eles já haviam tomado conhecimento do que Deus estava fazendo naquela região através de Josué, do que Deus fez através de Moisés. Então, como eles viam que Deus cumpria a sua palavra, que era um Deus poderoso, então eles pensavam: antes que Deus use Josué para fazer alguma coisa com a gente vai lá perto de Josué, conversa com ele, diz que a gente veio de longe, a gente chega lá com roupas surradas, a gente inventa uma mentira para eles e vamos tentar enganá-los com a nossa mentira. Então, é assim que o mundo faz com a gente. Eles vêm com a mentira deles, que aparentemente é uma mentira boa, mentira inofensiva, né? Porque até então a gente não sabe que é mentira. Vem com a proposta deles, que até então é uma proposta boa, uma proposta aparentemente vantajosa e inofensiva, e a gente então aceita essa proposta do mundo, e quando a gente se dá conta, estamos sendo completamente desobedientes a Deus. Então, esse deve ser o nosso cuidado, de não aceitarmos essas mentiras ou essas propostas que não agradam a Deus por parte da sociedade sem Deus. E aí, precisamos tomar cuidado, né? Precisamos tomar muito cuidado com as armadilhas que os inimigos nos apresentam como se fossem as melhores saídas, e nos fazem desviar o olhar
daquele que tem poder para suprir as nossas necessidades. Josué, mesmo sendo um homem de Deus, aquele povo, mesmo sendo de Deus, o povo se descuidou, se deixou enganar por uma aparência de gente que estava necessitada, uma aparência de gente piedosa, mas que na verdade não era gente piedosa, era gente ímpia que vivia completamente longe de Deus. E hoje nós temos pessoas que querem ter aparência de piedosas, pessoas que se dizem servas de Deus e que têm enganado muita gente e que têm feito promessas em nome de Deus, que têm enganado os cristãos, desviando até os cristãos de uma conduta agradável a Deus por causa de conversas lisonjeiras, por causa de promessas aparentemente boas, mas que no fundo, são propostas malignas. E aí então, são propostas que nos afastam da palavra de Deus, da presença de Deus, não é? Então, a autora da lição, ela nos dá alguns exemplos dessas propostas que aparecem hoje e que aparentemente são propostas inofensivas. Então, é o ponto 4, ela diz assim, armadilhas para nos enganar e nos decepcionar. Josué ficou decepcionado quando ele desobedeceu a Deus, assim, pelo fato de ter sido desatento, não é? E então a autora, ela diz que às vezes nós também estamos desatentos e ela cita algumas armadilhas que vêm para nos decepcionar, para nos enganar e nos afastar de Deus. E aí ela expõe assim, quais são as armadilhas no dia de hoje? O que pode nos fazer desviar da presença de Deus? O que chega para a gente como amigo, mas na verdade está usando uma couraça para disfarçar o engano e a mentira? Quais são as adversidades que enfrentamos todos os dias? E aí ela começa a citar algumas questões, não é? Algumas armadilhas. Primeiro, é a falta de tempo para Deus. E então ela afirma, temos todo o tempo do mundo para inúmeras atividades, não é? Mas para as coisas de Deus sempre dizemos, eu não tenho tempo. Então precisamos tirar tempo para Deus. Outro ponto que ela destaca, uma outra armadilha, o celular no lugar da Bíblia. E ela diz, o celular tem tomado o lugar da Bíblia em várias situações. São mensagens, redes sociais variadas, jogos e conteúdos novos o tempo inteiro. Ela não está condenando o celular. O que ela está nos alertando é que a gente gasta tanto tempo com os smartphones que a gente não tem tempo mais de ler a Bíblia. Claro, você pode ter a Bíblia no seu smartphone e até ler a Bíblia no seu smartphone, mas o que ela está dizendo, e acertadamente, é que a gente fica com o celular o tempo todo, mas com acesso a outras coisas, a jogos, a vídeos, enfim, outros assuntos, mas nunca temos tempo de ler a palavra de Deus, nem aquela mesmo que às vezes nós temos gravado no nosso celular. Eu tenho mais de uma versão da Bíblia gravada no meu celular. Tenho a Bíblia com dicionário, tenho a Bíblia com cantor cristão, tenho a Bíblia com vários cenários no meu celular. E é bom que eu tenha várias vezes, eu já fui socorrido, não é? A vários lugares onde precisavam que eu cantasse um hino, que eu dirigisse um hino, eu já fui socorrido por aquele hinário no celular. Então não tem nenhum problema. Que ela está colocando é o mau uso do celular a ponto de nós dizermos que não temos tempo, não é, de ler a Bíblia. Outra questão que ela coloca é a questão da diversão, não é? A diversão no lugar da oração. Não tenho tempo para orar, mas a oração não faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas a gente tem tempo para ver uma série de filmes, a gente tem tempo para ver um programa, quem gosta de novela tem até tempo para ver novela, enfim,
a gente tem tempo para se divertir. Quem gosta de futebol tem o tempo para ver o seu clube jogar pela televisão, quando esse jogo é transmitido, e às vezes, quando é uma decisão de campeonato, tem não só 2 tempos de 45 minutos, que dá 90 minutos, e agora com a questão do VAR, o jogo vai muito além de 45 minutos cada tempo, mais a prorrogação, se for um caso de decisão de campeonato, mais pênalti, e quem gosta de futebol ver tudo isso, ver os 45 minutos, mais a prorrogação, aqueles minutos de acréscimo por conta do VAR, ver mais a prorrogação, se empatar a partida, mais a disputa de pênalti, mas não tem tempo para a oração. Então, são armadilhas que aparentemente, que se bem administradas, se observadas, elas não trazem nenhum problema. Ver uma partida de futebol não tem nenhum problema. Ninguém está dizendo que tenha, ou a escritora também, a autora da lição, não está querendo dizer que tenha problema. A questão é fazer disso permitir que isso ocupe todo o nosso tempo, a ponto de nós não termos aquele momento de oração com Deus, não é? Outra questão que ela coloca aqui também, que pode ser uma armadilha, os métodos ilícitos para a conquista de um emprego ou de um dinheiro. Então, as propostas corruptas para alcançar os objetivos profissionais ou financeiros são inúmeras e crescem dia após dia. Nós estamos vendo a corrupção no nosso país como está, né? Que coisa complicada. E isso não é coisa de um só partido, isso é coisa de ser humano, de pessoas que deixam a ganância falar mais alto do que a sua postura ética, do que a sua vida correta, não é? Então, outra questão, a falta de compromisso com o bem mais precioso que Deus nos deu, a família. Muita gente tem colocado uma série de atividades na sua agenda e, por conta disso, não tem dado o devido tempo à família. A família tem ficado em último lugar na escala de prioridades, enquanto a atenção é voltada para os amigos, para o emprego, para a vida social e para entretenimento. Nada disso é errado. Ter amigos não é errado, desde que eles fiquem num plano inferior à família. Primeiro, os nossos melhores amigos, os nossos primeiros amigos devem ser a nossa família. Deve ser a nossa família, melhor dizendo, né? Então, o meu emprego, ele é muito